Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de história completa aqui no canal. Isso porque saiu a terceira e muito aguardada edição do crossover do Sonic com a Liga da Justiça. Nessa edição, Sonic e os demais vão usar os mantos dos heróis da DC para deter diversos crimes que estão acontecendo na Terra. É Sonic versus Flash Reverso, Shadow versus Coringa, Silver versus Sinestro e por aí vai. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu peço para vocês já irem deixando aquele Sonic like, Sonic comentário. Fazer esse tipo de vídeo no dia seguinte que a HQ sai dá muito trabalho. Beleza? Muito obrigado. Agora sim, vamos começar. A terceira edição inicia com o Knuckles pedindo ao Mr. Terrific que mandem todos de volta à Terra. Só que o Michael Holt explica que não pode fazer isso, já que o mundo deles desapareceu. O Sonic pede para o Echidna se acalmar e não culpar os outros que não tem nada a ver com isso. Enquanto que o Silver tenta ver o lado positivo das coisas, e que é que talvez o Darkseid tenha morrido. Só que para o Tails tem algo que não se encaixa nessa história toda. Afinal, não faz nenhum sentido essa Terra ter desaparecido. Ele tem uma teoria, mas antes de tudo, precisa de tempo para pensar. Terrific então comenta que a ausência da Liga logo irá chamar a atenção dos principais vilões da Terra. E aí vocês já viram onde que isso vai levar, né? Sonic e os outros se colocam à disposição para ajudar, considerando que a Liga da Justiça original se sacrificou para salvá-los. Até mesmo Shadow, que fica aqui se refletindo ao lembrar da Maria. O Mr. Terrific comenta que ninguém vai achar estranho 6 animais que falam na terra deles, já que existem meta-humanos e coisas ainda mais absurdas. Então, Silver se transforma num Lanterna Verde, e explica que o John entregou o seu anel antes deles serem levados pelo portal. Para o Michael Holt, isso é o bastante, e significa que a Liga iria apoiar essa ideia de todos os amigos do Sonic serem heróis. Só que, claro, para eles estarem adequados à Terra da DC, eles vão precisar de uniformes. E na sequência da HQ, a gente vai ver todos os amigos do Sonic usando os uniformes e tendo algum tipo de aventura muito típica de cada uniforme que eles estão usando. Começamos com o Silver, que está no setor 2006. E aí pegaram a referência, né? É porque o Silver foi criado em 2006, naquele fatídico jogo do Sonic que todo mundo odeia. O Silver aparece ajudando Kilowog, Chip e Tomar-Re numa luta contra Sinestro. O vilão recebeu um boost de poder e está exalando medo para criar construtos gigantes. Isso parece deter os nossos lanternas, mas Silver tem a força de vontade inabalável. Ao recitar o lema dos Lanternas Verdes, junto com seus novos amigos, os 4 conseguem conjurar um martelo gigante, que deixa até o Sinestro assustado. Algo que o Silver até dá uma debochada. Todos atacam juntos e acertam em cheio o construto do dragão amarelo. Sinestro é preso, e ao examinar por que ele estava tão poderoso, os heróis encontram uma esmeralda do caos na lanterna amarela. Silver decide reportar isso aos demais e deixa a Terra a cuidado dos outros lanternas humanos. E ele até faz uma piada dizendo que tem muito lanterna humano para proteger um único planeta. Em Washington, uma invasão do exército do Gorilla Grodd está em andamento. Supergirl e Mulher Gavião estão lá para impedi-los, só que elas são dominadas pelos poderes do Gorilla Grodd. Ele pega a Mulher Gavião e diz que as duas deveriam se sentir honradas por serem as primeiras a se juntar à sua nova nação. Contudo, antes dele terminar a frase, um laço amarelo envolve o seu pescoço, e Grodd é puxado com força para longe das heroínas. Quem fez isso foi a Amy Rose, trajada de Mulher Maravilha, e um martelo pico-pico customizado. O Grodd recebe em cheio um ataque desse poderoso martelo. Logo na sequência, Amy e Supergirl trabalham em equipe para deter os outros gorilas. Enfim, Grodd e o exército são derrotados. E a Mulher Gavião diz que irá destruir o elmo dos poderes do Grodd. Mas é nisso que a Amy percebe que havia uma esmeralda do caos dentro do elmo. E é por isso que os poderes do Gorilla Grodd estavam amplificados. A Amy explica que a esmeralda veio do seu mundo, e talvez signifique que os outros membros da Liga estejam vivos em algum lugar. Só que nesse momento, ela precisa primeiro focar na bagunça deixada pelo Grodd. Cortamos para Metrópolis, e o Knuckles está usando o manto do Superman. O herói reflete sobre como a cidade é diferente da sua Ilha dos Anjos. Ele então se encontra com a Lois Lane,
dizendo que o Star Labs ainda não encontrou nada envolvendo os membros da Liga da Justiça. Só que a Lois também tem uma novidade. Ela recebeu uma ligação do Lex Luthor querendo conversar com o Knuckles. O Echidna acha tudo isso muito estranho, mas a Lois deduz que é porque ele sabe de alguma coisa envolvendo a Liga. Assim, o Super Echidna vai planando até o prédio da LexCorp. E ele faz isso bem ao estilo do Superman, batendo no vidro da cobertura do Luthor. O vilão quer propor uma parceria entre ele e o Echidna, só que o Knuckles não vai cair nesse tipo de ladainha de vilão novamente. E claro que isso é uma referência ao fato do Knuckles já ter sido enrolado diversas vezes pelo Dr. Robotnik. Luthor lamenta a recusa do convite, e então se pergunta se o Echidna tem a mesma fraqueza que o Superman. É nisso que ele abre uma caixa com uma pedra verde, na qual acredita ser kryptonita. Só que na verdade é uma esmeralda do caos, e o Knuckles fica super contente ao encontrar uma. Já Luthor, ao perceber que seu plano foi por água abaixo, se faz de desentendido e pede para o Echidna ficar com a esmeralda. O herói vermelho vai embora para o alívio do Luthor, mas logo depois o Knuckles retorna, ao perceber que o vilão estava tentando envenená-lo com uma kryptonita. E agora vamos para Gotham. A cidade está sob ataque do Coringa, que está dirigindo o Coringa móvel com uma bazuca. Ele então percebe que tem alguém o seguindo. É o Shadow, com um Batmóvel customizado para o seu tamanho. E o Coringa o chama de Sombra do Morcego. Entenderam? Shadow of the Bat, e que é, inclusive, o nome de uma HQ que o Batman já teve. O Coringa não tá de brincadeira, e atira com a sua bazuca, acertando em cheio o Batmóvel. Shadow consegue escapar, e agora, usando a sua própria velocidade, alcança o palhaço do crime, dividindo em dois o Coringa móvel. O vilão não consegue nem pegar a sua bazuca, antes que o Shadow a destrua com uma grande pisada. O Coringa realmente fica impressionado com o Shadow, mas fala que ele é muito seco, falta teatralidade. A Gotham merece um show, como acontece quando o Batman tá atrás do Coringa. O Shadow fica olhando tudo isso sem falar nada e só responde com um chute na cara do vilão. O Coringão vai a mimir e o Shadow pega a esmeralda do caos, que estava em seu paletó roxo. E o último herói apresentado nessa HQ, claro que é o Sonic, usando o uniforme do Flash. Em Central City, Sonic disputa uma corrida com o Flash Reverso, que acabara de roubar uma esmeralda do caos. O Tony diz que o verdadeiro Flash, que era um herói mesmo, e que esse ouriço é apenas um impostor, uma criança brincando com uma fantasia cara. Enquanto o Tony despeja os seus clássicos insultos, uma luta em alta velocidade acontece. O Sonic realmente fica impressionado com a sua velocidade, e o Flash Reverso se gaba, dizendo que é o homem vivo mais rápido da Terra. Só que quando ele se dá conta, a esmeralda do caos não está mais em suas mãos. O Sonic a pegou, e ele nem viu. E agora sim, acabou a brincadeira pro ouriço, que usa todo o poder da esmeralda para simplesmente humilhar o Flash Reverso. E, gente, essa ilustração, essa pose do Sonic, aura total. E isso assim que é o momento badass. O Tony percebe que isso não foi a força da aceleração, e sim o poder da esmeralda para fazer teletransportes instantâneos. E aqui foi uma referência ao Sonic Adventure 2, né? Porque o Sonic fala algo muito parecido quando encontra o Shadow. Reverso é preso pelas autoridades locais e o Sonic entra em contato com seus amigos para dizer que conseguiu uma esmeralda. Ninguém realmente fica surpreso com essa informação, porque todos conseguiram achar uma também. Eles decidem marcar uma reunião e o Sonic vai a toda velocidade até o Hall da Justiça. Os heróis são recepcionados pelo Mutano, que se transforma em Knuckles aqui para fazer uma piada. E o Mutano tá ali porque ele tava com o Tails, e o Tails tá vestido de ciborgue. E a gente tem aquela clássica dupla, né, de ciborgue e Mutano, grandes amigos. E infelizmente, essa interação que poderia ser tão legal, Tails e Mutano, não acontece muito na história. Já o Tails pede pro Mutano cuidar da segurança, enquanto que os heróis se reúnem para tomar uma decisão importante. Todos os 6 conseguiram uma esmeralda, e isso significa que falta uma. E é aqui que o Tails conta que ele conseguiu uma esmeralda, mesmo que isso não tenha sido mostrado na HQ. Ele conseguiu essa esmeralda junto com os Titãs, e é exatamente por isso que ele estava com o Mutano antes. E eu preciso admitir que esse visual do Tails ciborgue ficou muito legal. O rastreador do Tails detecta a última esmeralda, mas essa não está na Terra, e sim numa terra do multiverso. O Tails acredita que talvez essa terra seja a sua terra, e que no final das contas não foi destruída. A raposa explica que eles não conseguiam detectá-la pelos sensores,
mas ela nunca de fato foi destruída. Isso foi culpa da máquina do Darkseid, que colocou a Terra deles numa espécie de universo de bolso. Agora que eles têm as esmeraldas, eles conseguem detectar o planeta justamente por causa das ressonâncias que elas têm. O Shadow, percebendo para onde essa conversa vai, se mostra preocupado em abandonar a Terra da DC para ter uma segunda chance contra o Darkseid. Acontece que ele não quer deixar a Terra desprotegida de algum tipo de invasão que poderia acontecer. Só que o Knuckles comenta que os heróis da Liga fariam o mesmo se a situação fosse inversa. O Ouriço Ed é voto vencido, e assim todos vão até a Torre de Vigilância, e o Tails coloca as coordenadas corretas. Agora sim, eles estão prontos para voltarem para casa e deter Darkseid de uma vez por todas. Só antes deles irem, Mr. Terrific cumprimenta todos por terem sido ótimos heróis. E assim termina essa terceira edição do crossover do Sonic com a DC. Essa edição, na minha opinião, foi a mais fraca em termos de história, mas também foi a mais massa-véio, digamos assim, com muitos momentos de aura para esses personagens que estão usando as roupas dos heróis da Liga. É para ser uma história mais bobinha, para ter esses momentos de aura desses personagens. Especialmente a parte do Sonic com Flash Reverso, que essa eu preciso admitir, o meu lado fanboy do Sonic ficou muito alto. Foi muito legal essa cena. Mas convenhamos que em termos de história, aqui foi bem fraquinho. E uma outra coisa um pouquinho negativa que aconteceu nessa edição é que, de novo, eles estão citando frases dos jogos do Sonic, e é a terceira edição de 3 que eles fazem isso. E sabe, é um pouco falta de criatividade você ficar fazendo isso toda hora. Uma edição, 2, vai, mas aí na terceira já começa a ficar um pouco cansado. De qualquer jeito, o Gabriel criança vibra com toda essa história. Ele ainda não acredita que o Sonic vestiu o manto do Flash e saiu correndo com o Flash Reverso. Pô, isso foi muito legal. E vamos agora aguardar a 4ª edição, que deve sair no mês que vem. E podem ficar tranquilos que assim que sair, a gente vai fazer um vídeo no canal. Galera, essa daqui também é só minha opinião. Se vocês acharam a HQ muito legal, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Vocês são ligados, dá-lhe DC. E esse foi o vídeo da terceira edição do Sonic contra a Liga da Justiça. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.